alguém pensa no Brasil, muitas coisas vêm à mente. Futebol, supermodelo, carnaval, chinela havaiana, picanha e político corrupto. Quer dizer, esses últimos não são exatamente uma exclusividade nossa, mas o resto todos são praticamente a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas. Acontece que, ao menos em termos de videogame, o Brasil também tem uma história bem interessante. O surgimento dos videogames no país tomou um rumo único no mundo, diferente de qualquer outro cenário conhecido. E essa é uma história que eu vou contar para vocês em outro vídeo, pois vale a pena trazer o conhecimento, seja do público nacional ou internacional. Mas hoje em dia, como é que está a produção de jogos no Brasil? Com as novas ferramentas que surgiram, como o Game Maker Studio, o Unity e o Godot, é possível praticamente qualquer um criar um jogo bastante competente em um computador comum, doméstico, e como o que não falta pelo brasileiro é a paixão pelos seus hobbies e a criatividade, o cenário atual é bem fértil. E como o foco do canal são os shmups, como você já deve saber, a minha ideia hoje é trazer para vocês alguns shmups que estão em desenvolvimento, ou que já foram lançados, ou que estão para ser lançados, e que são produções 100% nacionais. Por que eu vou fazer isso? Ora, porque se eu não ajudar a divulgar os shmups nacionais, então quem que vai, né? O primeiro jogo da lista é o Deathroids, que foi criado praticamente por uma pessoa apenas, o Alfredo Júnior da Silvercat Studios. Inspirado em clássicos como o Hype de MSX e Star Soldier, o jogo tem uma jogabilidade que parece simples, mas que é um desafio bem grande, sem ser necessariamente um bullet hell. Ou seja, se você é daqueles que reclama que todo shmup moderno parece um bullet hell, esse jogo saiu para te agradar. Ah sim, e se você já tem ou já jogou Deathroids, aqui vem uma surpresa. O jogo vai receber um update enorme que vai mudar completamente a jogabilidade. Essa captura aqui já foi feita com o update, você já pode notar algumas mudanças. Deathroids tem esse estilo super clássico em todos os sentidos, remetendo aos jogos de arcade do começo dos anos 80, com 4 armas distintas e um escudo que pode ser acionado para proteger as laterais da nave. E cuidado aqui, porque o escudo confere um certo grau de proteção, mas não é totalmente eficiente não. As fases variam entre ondas de inimigos no espaço e ataques a bases espaciais, que pode parecer assim excessivamente simples, porém o jogo agora conta com diversos elementos de jogos estilo Caravan, que torna o sistema de score muito mais interessante. Você ganha bônus por matar grupos de inimigos, assim como inimigos secretos, que não aparecem sempre. E você também pode fazer ataques kamikaze com escudo. Há também multiplicadores de score caso você não morra, caso cumpra os objetivos secretos em cada fase ou selecione um nível de dificuldade diferente. Deathroids tem também chefões entre as fases, alguns sendo brutalmente difíceis, e uma hitbox que ajuda o jogador a manobrar entre os tiros, mas não é assim excessivamente generosa não. Como eu mencionei, não é um bullet hell, mas não quer dizer que o jogo seja fácil de jeito nenhum. A Silvercat Studios também está desenvolvendo outros jogos que vão aparecer aqui no canal em breve. Fica ligado aí que você vai saber. Deathroids está custando hoje uma mixaria na Steam e é um jogo clássico com elementos Caravan bem legal. Se você gosta de jogar para fazer score, olha, é uma grande pedida. O próximo jogo que nós vamos falar é do Tech Beat Heart, da Lost Machines. O jogo de estreia da equipe brasileira de desenvolvimento que mostrou que tem talento de sobra. Quando eles me procuraram, eu disse que não sou muito fã de Arena Shmup, mas claro que ia jogar o jogo e escrever as minhas conclusões. Acontece que eu comecei a jogar Tech Beat Heart pra ver qual era do jogo, e quando eu fui notar tinham passado, 2 ou 3 horas. Sim, cuidado que o jogo é extremamente viciante e você fica preso nele sem muito esforço. A premissa do jogo é simples, você tem um tiro e uma bomba que muda conforme a arma que você pega. O meu favorito é o V-Shot, mas o Flame e o Sword também são muito bons, dependendo da situação.
Os inimigos vêm por todos os lados e povoam a tela rapidamente, portanto, por mais óbvia que a dica possa parecer, o segredo para sobreviver em Tech Beat Hard é reconquistar o espaço da tela o quanto antes. O contador de tempo influencia no seu multiplicador e também há um chefão caso você consiga sobreviver tempo suficiente. E esse chefão, meus amigos, é um inferno para matar. Tech Beat Hard é um jogo fácil de entender o funcionamento, mas difícil de conquistar e dominar. Quando você acha que dominou o jogo, ele te pega de surpresa e te mata. E te mata de novo. E te mata mais uma vez. E sim, isso vai acontecer uma dúzia de vezes até você estar mais tranquilo e entender como se posicionar. Há uma mecânica que faz a nave dar uma espécie de loop, que no linguajar técnico de aviação se chama túnel, pois a rotação é um parafuso na lateral. Viu só? Shmups BR também é cultura. E eu não entendi muito bem como fazer para funcionar esse parafuso, mas sei que ele não está ali à toa e ele concede alguns segundos de invulnerabilidade para sua nave. As músicas são sensacionais e dão todo um clima ao jogo, ajudando na imersão e na concentração que é necessária para que você sobreviva. Eu também adoro o fato de que as armas parecem copinhos de Starbucks e que os inimigos sejam aranhas robôs que lembram aquela do Dangerous Seed de Mega Drive. Tech Beat Hard também está ridiculamente barato no Steam, considerando tudo que o jogo oferece. Se você passou aqui pelo canal nos últimos meses ou no Shmup Junk recentemente, deve ter ouvido falar de um jogo chamado Softstar, que foi capa inclusive da revista Shmup Mania, a qual eu colaboro. Como você pode imaginar, o jogo não foi parar na capa à toa. Softstar está sendo desenvolvido pela Banana Bytes e ele mistura elementos modernos e clássicos e, cara, sinceramente está ficando sensacional. Inspirado em títulos da Compile como o Zanak e o Aleste e alguns shmups da Psyche, o jogo conta não com uma ou duas, mas 9 naves que o jogador pode escolher, cada uma com um sistema de armas completamente diferentes, bomba e teleporte únicos. O jogo não é um bullet hell, mas ele tem seus momentos bem intensos. E é muito importante o jogador entender as peculiaridades de cada nave, bem como o sistema de teleporte e a bomba, e como eles funcionam para poder sobreviver no jogo. Essa captura aqui já foi feita com um release que não é o final. E putz, o jogo amadureceu um bocado e está ficando cada dia mais lindo e divertido, cara. Há diversos modos de jogo, diversas dificuldades, uma quantidade de inimigos e fases gigantesca que vai agradar principalmente quem gosta de jogos um pouco mais longos, que não entregam os pontos facilmente. O lançamento do jogo está previsto para fevereiro de 2022, mas sinceramente, cara, que a Banana Bytes leve o tempo que for necessário para lançar, porque ele está ficando melhor a cada atualização. O próximo jogo é do velho e bom Atari 2600, comercializado e produzido pelo W, veterano da plataforma e praticamente uma referência nacional. Asteroid Attack segue uma premissa simples também, porém o desafio do jogo é enorme e ele é bastante avançado para o sistema. O jogo consiste no jogador proteger o planeta Terra, que fica para a esquerda da tela, dos asteroides que entram pela direita da tela, tentando deixar passar o menor número possível deles. Cada asteroide que passa atinge a Terra, reduzindo um pouquinho a barra de vida do planeta, e quanto mais asteroides o jogador mata, mais ele reduz a barra de vida dos asteroides, que fica do lado direito da tela. E ao fim dela, o asteroide gigante aparece e você tem que destruir ele para passar para o próximo estágio. Nas próximas fases, mais inimigos aparecem e o jogo vai se tornando mais e mais complexo e desafiador, e se você acha que ele é simples e fácil demais, eu recomendo que você tente jogar. O jogo de Atari, meu amigo, é sempre difícil pra cacete, muito mais até do que os de NES e de Master System, e é bem capaz de, mesmo que você seja um jogador experiente, que você leve uma baita surra. O jogo é vendido em cartucho pelo W,
que também faz multicarts e um flashcart para a plataforma, e eu recomendo muito acompanhar o trabalho do cara, porque ele é talvez o maior nome de Atari 2600 do Brasil. E esse aqui é mais um trabalho de uma pessoa só, o Dante, artista gráfico e programador. Airblaze é um shmup vertical baseado em alguns clássicos de arcade como Flying Shark, Tokyo e Aero Fighters. O Dante é fã de Amiga e me confessou que se inspirou também bastante no Banshee, um dos shmups mais bacanas da plataforma e que, na minha opinião, só não é perfeito porque não tem música. Mas não, você não está entendendo. O Dante é tão fã, mas tão fã de Amiga que todos os gráficos do jogo, e esse jogo que você está vendo aí no vídeo, foram feitos no Brilliance, um software de Amiga. Ou seja, ele montou todo o jogo no Game Maker, mas a arte toda foi feita num Amiga, exatamente como nos anos 90. A Airblaze ainda está em produção e não tem exatamente uma data prevista para lançamento, visto que o Dante ainda está envolvido em outros projetos, como uma versão de Green Beret para Amiga, mas eu fiquei ansioso para ver isso aqui ficar pronto, viu? Graficamente o jogo é bastante impressionante e lembra muito os jogos de época, e eu fiquei realmente curioso para ver como é que o produto final vai ficar. Você pode acompanhar o desenvolvimento do Airblaze pelo Twitter do Dante, que está ali embaixo na descrição do vídeo. E sim, eu sei que eu não falei de diversos outros jogos de diversos desenvolvedores brasileiros, mas esse é só o primeiro vídeo desse tipo. Se você é um desenvolvedor brasileiro, ou não, né? Se você também é um desenvolvedor estrangeiro e quer ajuda para divulgar seu trabalho, pode contar comigo, me procura que a gente faz um vídeo de divulgação feito esse aqui. E era isso, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Caso tenha gostado desse formato, por favor, deixe o seu like para o YouTube não tirar a gente da sua vida. Se gostou de algum jogo ou quiser opinar sobre, também pode deixar aí o seu comentário lá embaixo, que eu tenho contato com os desenvolvedores e eu posso fazer mais facilmente a sua opinião ser ouvida. E bom, é isso. Por hoje é só. Abraços e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais!